Ó, iniciando o levantamento aqui com a estação total foi FIRTS 102+. Então para iniciar aqui vamos ligar o instrumento, pressiona aqui o botão vermelho, quando ele emitir um bip, você solta. Ó, equipamento ligado. Então a primeira tecla que a gente vai acessar vai ser a estrela. Pressiona aqui e vamos entrar na opção F1 luz de fundo. Ó, F1. Ligamos a luz de fundo. A opção F2 é o ponto laser. Então se eu pressionar aqui F2, ele liga o laser. Pressiona F2 novamente, ele desliga o laser, tá? O laser da luneta, certo? Aqui a gente tem a opção 3, que é o tipo de alvo. Vamos entrar aqui F3. Então a gente vai ter alvo prisma. A gente tem sem prisma, vai ser o F2. A fita, né? Aquele adesivo refletivo é o F3. E tem o prisma longo aqui, que é o F4. Tá? Então já vamos deixar o nosso aqui já prisma, né? F1. E vamos pressionar Enter para confirmar. Enter. A próxima definição que a gente tem, que daí já entra aqui na parte de nivelar o instrumento, né? Que seria o prumo laser, F4. Então, se eu pressionar aqui F4, prumo laser, ele vai ter aqui pra gente os níveis da intensidade do laser, né? O 0 desligado, a intensidade máxima é 4 aqui, certo? Aí você utiliza bolha tubular e circular aí para poder nivelar o instrumento, né? Então, feito o nivelamento, você pressiona Enter para sair. Para quem prefere utilizar a bolha eletrônica, ela vai estar na página 2. Tá vendo essa setinha aqui indicando que tem mais opções abaixo. Então, pressiona a setinha para baixo e a gente vai ter aqui a opção compensador, que tem a bolha eletrônica. Vamos entrar no compensador primeiro, depois a gente volta aqui no EDM, tá? Vamos entrar lá F2 compensador e a gente vai ver aqui que o compensador está ligado. Aqui o alvo eletrônico, né, com a bolinha aqui indicando que ele está nivelado. O importante para a gente aqui é deixar tanto o X como o Y abaixo de 10 segundos, que daí ele vai estar dentro da tolerância, o equipamento vai estar bem nivelado. Se eu quiser desligar o compensador, eu uso F3. Se eu quiser ligar só o eixo X do compensador, eu pressiono F2. Se eu quiser ligar eixo X e Y, pressiono F1. E para ligar o laser, para a gente poder nivelar, pressiona a opção o F4 aqui, ele entra na mesma tela. Então está no nível máximo ali o laser, pressiono o Enter aqui, ele já vai ficar ligado, eu vou e nivelo o meu equipamento. Com o equipamento nivelado, o que eu vou fazer? Vou pressionar aqui o ESC para poder sair dessa função, e agora a gente já pode ver a função EDM. F1 EDM seria para quê? Para eu configurar a constante do meu prisma. Então eu venho aqui na opção CP, e digita aqui a constante do meu prisma. Por exemplo, vou utilizar um mini prisma. Eu posso vir aqui, limpo a que está aqui e digito a constante do mini prisma, por exemplo. Menos 11 milímetros. Certo? Pressiono Enter. Ah, voltei a usar o prisma padrão. Tá, venho aqui no CP novamente. Limpo aqui a constante do mini prisma e digito a constante do prisma padrão, menos 30. E pressiono Enter novamente. Certo. Aqui a gente tem também a configuração do ppm, só que isso aqui é configurado automaticamente. E aqui a gente, no F3, é temperatura e pressão. Quando a gente insere temperatura e pressão, ele já calcula o ppm para a gente. Tá? Então vamos entrar aqui em temperatura e pressão. Aqui, quando tiver o sinal de igual, ele indica que está selecionado. Então digito aqui a temperatura, por exemplo, 25, e pressiono Enter, ele já desce para a pressão. E eu digito aqui a pressão e pressiono Enter também. E ele já calcula o ppm automático. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui é configurar a média de leituras. Ó. Pressiona aqui o vezes, F4 vezes, e configuro quantas leituras que eu desejo fazer de média. No meu caso aqui eu vou deixar com 1. Se eu quiser mudar, eu venho aqui no limpar e digito o número de leituras que eu quero. Tá? Então pressiono aqui Enter e vou pressionar ESC para poder sair. E por último aqui é o ajuste de contraste, é o contraste do texto, né, da tela aí da estação. Então eu deixo sempre no médio aí, que seria o nível 5, que fica bem visual, as letras aqui fica fácil de a gente visualizar. Então pressiono F4 para confirmar e agora eu posso pressionar ESC para sair. Ó, voltei para a tela inicial, então para eu começar meu levantamento, eu vou utilizar a tecla menu aqui embaixo. Vou pressionar menu, tá? Pressionei menu, eu vou entrar aqui no F1, coleta de dados. F1. Então aqui em F1, o que eu faço? Se eu quiser continuar um trabalho que eu já estava levantando anteriormente,
eu uso a opção F2 List e busco ele lá na lista. No nosso caso, a gente não tem nenhum. Se eu estou iniciando um levantamento do zero, eu vou pressionar o intro para eu poder digitar o nome do trabalho. Então, pressiono aqui em intro, ele vai ativar ali para eu poder digitar ali em cima. Aí eu escolho aqui se é alfa ou numérico, no meu caso é alfa, e vou colocar o nome do meu levantamento. Então, como eu vou fazer uma poligonal, vou chamar ele de poly. Poly, vou mudar aqui para numérico e vou digitar 1. Tá? Lembrando que a gente pode ou trocar para numérico para usar o número, né? Ou simplesmente ir pressionando a tecla aqui até chegar no número. Então coloquei aqui o nome, pressiono Enter para continuar. E agora ele já abre para eu poder configurar o ponto que eu estou estacionado aqui na opção estação ocupada. Só que antes de começar a configurar a estação ocupada, fazer ré e vante, a gente vai fazer uma configuração aqui do padrão do levantamento. O que a gente quer de padrão de levantamento? Aonde fica essa configuração? Fica na página 2, ó. A gente está na página 1 de 2. E a setinha para baixo. Então pressiona a seta para baixo. E a gente tem aqui duas opções para a gente configurar. A primeira opção é info código, para a gente poder criar uma lista de códigos para facilitar no levantamento, né? A gente já vai ter essa lista salva, não vai ter dificuldade de ter que digitar o texto toda hora que a gente lê um ponto. Então vamos entrar aqui em info código, a gente já tem alguns códigos aqui. Para inserir, o que a gente faz? A gente procura um vazio, no caso aqui o 8 está vazio, pressiona aqui Edit e digita a descrição que a gente quer. Então vou colocar aqui marco. Digitei o texto que eu quero, pressiono F4 Enter, ele já confirma e já desce para o próximo vazio. Tá? Então feito isso, a gente já salvou a descrição, você pode digitar quantas forem necessárias e durante o levantamento a gente pode ir adicionando também. Tá? Então não tem problema quanto a isso não. Então digitei uma aqui para a gente ver como é que é, a gente vai pressionar o ESC para a gente sair. Continuando as configurações, a gente tem aqui o F2, que é as configurações dos tipos de ferramentas que a gente quer utilizar na hora que estiver lendo o ponto. Então vamos entrar aqui em F2. A primeira, que é o F1 ali, está perguntando para a gente se a gente quer usar distância horizontal ou distância inclinada para salvar no nosso arquivo bruto. Eu defino como distância inclinada, tá? Eu prefiro, porque o software já entende já de início a distância inclinada, né, para a gente calcular a poligonal, mas dependendo do levantamento que você estiver fazendo, você pode definir aqui como distância horizontal. Então F2, distância inclinada, Enter. A segunda aqui é a ordem da medição. Vamos pressionar aqui F2. A ordem da medição sempre deixo N vezes para eu ter a possibilidade de configurar ele para fazer uma média, caso eu queira. Ou ele pode estar isolado, vai fazer uma leitura somente, ou repetir, que ele vai ficar repetindo a leitura até a gente pressionar Enter para parar. Tá? Então vou deixar lá F1 N vezes, Enter. A outra, que é o F3, é o confirma dados. Confirma dados é o seguinte, faça a leitura do ponto. Ele me pergunta se eu quero gravar ou não. Se eu deixar F2 não, fiz a leitura do ponto, ele já grava automático, não me pergunta. Tá? Essa é a diferença. Ok? Então eu vou deixar aqui para confirmar, para caso eu queira cancelar uma determinada leitura, eu tenho oportunidade antes que ela seja gravada no arquivo bruto. Vou deixar assim, Enter. A próxima, o F4, é sequência de coleta. Vamos pressionar aqui F4. Então eu tenho dois tipos, eu tenho o edito o nome do ponto e depois eu meço, ou o F2. Eu meço primeiro, depois edito o nome do ponto. Aí vai de quem estiver utilizando. O padrão aqui seria editar o nome do ponto e depois medir. Tá? Eu deixei aqui como F1. Enter. Descendo aqui, a gente tem a última. ENZ cálculo automático. Aqui F1. Tá ligado. O que significa isso? A gente vai fazer o levantamento por ângulo e distância, só que ele vai salvar também as coordenadas de todos os pontos que a gente for levantando aqui na nossa sala. Então, tudo que a gente for levantando aqui, ele vai gravar coordenadas, ele vai gravar as coordenadas também. Ok? Então tá ativado, pressiona aqui Enter para continuar. Vamos voltar lá para a tela, né? Vamos voltar aqui, ó, no ESC, pressiona o ESC. Voltamos para a tela principal, seta para cima para a gente chegar nas opções aqui de configuração e agora sim a gente já pode iniciar a nossa configuração do levantamento. Então vamos entrar aqui em F1 estação ocupada, F1.
Então ele vai perguntar o nome dessa estação. Bom, minha primeira estação do levantamento, né? Então não tem nem por que eu entrar no procurar, porque eu não tenho ponto nenhum na minha lista. Então sempre intro. Pressiono o intro e digito o nome do ponto que eu estou estacionado. Então o meu ponto aqui vai chamar E1, ponto que eu estou estacionado. Então vou mudar aqui para alfa e vou digitar aqui. E mudar aqui para numérico. E1, tá? Aqui eu limpo tudo, aqui eu coloco o espaço, né? E aqui eu confirmo. Então vou pressionar aqui F4, Enter para confirmar o nome. E ele já desce para a descrição. Aqui na descrição eu tenho duas opções. O que eu faço? Ou eu busco na lista a descrição, ou eu digito o código da descrição. Então vamos começar buscando na lista. Para buscar na lista, já vejo aqui se está selecionada a opção descrição pela essa setinha aqui. Então eu vou entrar aqui em F2 Proc e ele já vai acessar a lista de descrições. Tá? Então eu tenho a oportunidade de escolher a descrição que eu quero, que no caso ali eu vou usar EST, né, de estação, ou eu posso entrar com o 001. Se eu digitar 001 e pressionar Enter, ele já preenche como estação. Nesse primeiro aqui a gente vai usar selecionando aqui, tá? Como utilizando o cursor. Então vamos selecionar o EST, vamos pressionar Enter. Enter. Ele já preencheu, tá? No próximo a gente vai e digita o código, tá? Para vocês verem a diferença. Então já estou ali com o EST. O que eu faço agora para descer para a altura do instrumento? Aí já não é Enter mais, aí é seta para baixo. Seta para baixo, ele muda para a altura do instrumento. Aí eu pego a altura, vou medir a altura do instrumento, né? E a gente vai digitar aqui. Para digitar, pressiona F1 Intro. E vamos digitar, vamos limpar o que está aqui. E eu estou com a altura 1.626. Essa é a altura da minha estação. E pressiono Enter para confirmar. Então inserir o nome do ponto, inserir a descrição e a altura do instrumento. O que está faltando? Está faltando a coordenada de referência, né? Nossa coordenada de saída. Para digitar essa coordenada, a gente vem aqui no F4 EST. Vamos digitar aqui, pressionar na F4. Ele já mostra o nome do nosso ponto. E a gente vai entrar aqui, ó, NEZ, para a gente poder digitar essas coordenadas. Então vou entrar aqui F3, NEZ. Vamos digitar aqui, ó. Vamos pressionar aqui Intro, para a gente poder digitar os valores. E vamos digitar as coordenadas aqui do nosso ponto ocupado. Vamos sair com 5.000 em norte. Tá? Pressiono o Enter aqui. Vamos começar com EST 2000. Enter. E vamos colocar 100 na cota. Enter. Aí ele pergunta se eu quero gravar essa coordenada como padrão de ponto inicial. Eu vou dizer F3 sim. Aí ele mostra referente a qual ponto essa coordenada vai ser associada. Eu vou clicar aqui em Enter. Beleza, definida a coordenada. Agora o que eu faço? Eu pressiono F3 grave e vou gravar essa coordenada em relação a esse ponto. Ó, grave. Aí ele mostra a coordenada, se é essa mesmo que eu vou utilizar de referência de saída. Eu vou dizer que sim. Aí ele pergunta se eu quero gravar F3 sim. E se eu quero reescrever, sempre F4 não. Tá? Só vou reescrever se eu tiver certeza que o ponto é repetido. Então você sempre clica não. Ele sempre vai ter essas duas informações. Cliquei em não, ele já volta para a tela para a gente dar continuidade à configuração. Então qual que é o próximo passo? Orientação de ré. Vamos lá no F2, ré. Mesmo esquema, vamos digitar o nome do nosso ponto de ré. Vamos digitar aqui, pressiona Intro. Vamos mudar aqui para alfa e vamos digitar aqui o nome. E0. Estou estacionado em E1, né? Então nossa primeira ré vai chamar E0. Beleza, feito isso a gente pressiona aqui o Enter. Ó, desceu para a descrição, né? Agora a gente vai e busca a descrição. Vamos pressionar o PROC aqui e vamos buscar a descrição. Ó, descrição 2, seta para baixo, ré. Pressiona Enter. Ó, preencheu, né? Agora, ó, verifica uma coisa. Se eu pressionar a seta para cima e voltar para o nome do ponto, ó a função que ele ativa aqui para mim. Ó. F2 zera, que é a oportunidade que eu tenho de zerar o azimuth da ré, né? Sair orientado com o azimuth 0. Isso só aparece quando eu estou com o nome do ponto selecionado. Olha lá a setinha. Se eu tiver aqui na descrição, ela some.
que é para eu procurar a descrição. Se tiver lá no nome do ponto, ele aparece o 0 aqui para a gente poder trabalhar por azimuth. Tá? Então é um atalho que a gente tem para zerar. Eu vou mostrar aqui a parte mais elaborada, que é a parte de ou inserir coordenadas ou sair com azimuth, tá? Mas a gente também tem esse atalho aí. Então, continuando aqui, só esse parêntese que a gente fez. Então, vamos continuar. Colocamos a descrição Ré. Agora, para a gente descer para a altura do alvo, não é Enter mais, né? Não tem mais Enter. Seta para baixo. E vamos digitar a altura do alvo. Então, qual a altura que a gente está de alvo lá? Meu alvo da Ré, vou pressionar aqui o intro. Eu estou com 1,65. 1,65 de altura de alvo. Pressiono o Enter. Agora, o que está faltando? Está faltando eu definir se a minha orientação vai ser por coordenadas, que é quando eu conheço a coordenada da Ré, ou por azimuth, né, que é quando eu não tenho a coordenada da Ré. Então eu vou entrar aqui em F4 Ré e vou definir essa informação. Ele está falando que eu vou definir isso para E0, beleza, está correto. Eu vou entrar aqui em F3 NEAZ, F3. E ele me mostra aqui, ó, se eu tenho as coordenadas da Ré, o que eu faço? Pressiono F1, introduzir e digito as coordenadas da minha Ré. Se eu não tenho a coordenada, que é o meu caso aqui, eu entro aqui F3AZ e digito o azimuth que eu quero utilizar de orientação de saída. Eu sempre trabalho com azimuth 0. Então vou digitar aqui, ó, pressiono aqui F1 intro e vou digitar 0. Então agora pressiono Enter. Antes de visar, que quando eu visar ele já vai gravar essa orientação como 0. Então antes de clicar em sim, você já visa seu prisma, né? Já visa o prisma de Ré, já deixa alinhadinho com o prisma para você poder gravar a direção 0 já direto no seu ponto de Ré. Então já avisando o ponto de Ré, a gente clica aqui F3 sim e ele vai gravar como ângulo 0 essa direção. Feito isso, a gente vai medir, ó, pressiona aqui mede para a gente fazer o que? Obter a distância até nosso ponto de Ré, certo? A gente está fazendo uma poligonal, vamos obter a distância para o nosso ponto de Ré. Então vamos utilizar aqui a função DI, né? Tem aqui a função de diferença de nível, que daria a diferença de nível do ponto que eu estou estacionado para o ponto de Ré, o DI, que é o correto para levantamento, e o NEZ, que seria para a gente salvar somente as coordenadas, né? Então vamos utilizar DI porque a gente quer calcular uma poligonal. Então vamos usar aqui F2DI. Ó. Mediu, a gente vem e pressiona F3 sim, para poder gravar. Beleza, nossa ré está gravada. Agora a gente vai entrar na opção F3 Vant irradiado para a gente começar nosso levantamento. Então vamos pressionar aqui F3 e a primeira coisa que a gente vai fazer é definir nosso ponto de Vant, né? Para a gente não esquecer de fazer ele no final. Então o ideal é a gente já fazer a Vant e depois começar a irradiar pontos. Então vamos digitar aqui o ponto da nossa Vant, né? O nome da nossa Vant. Vamos aqui em intro, vamos digitar aqui, ó, vou mudar aqui para alfa. Meu ponto de Vant vai chamar E2, certo? Vou mudar aqui para numérico, E2, Enter. Vou digitar a descrição, ou eu tenho, né? No caso, para mostrar para vocês como a gente pode fazer, ó, vou aqui em proc. Então eu posso ou escolher aqui Avante como opção 3, ou simplesmente digitar 003 lá na minha caixa de descrição, que ele já ia chamar Avante automático, tá? Avante a gente ainda vai buscar da lista, tá? Na hora que a gente estiver levantando pontos, a gente digita pelo código. Então vamos selecionar aqui, Enter. Já preencheu. Como que eu faço para inserir a altura do alvo? Seta para baixo. Seta para baixo. Altura do alvo. Intro. Vamos ver quanto que está meu alvo lá. Vamos limpar aqui. Meu alvo de Vant está 1.583. Essa é a minha altura do alvo de Vant. Pressiono Enter. E agora eu tenho a oportunidade de fazer a leitura, né? Então eu vou visar meu ponto de Vant agora. E a gente vai fazer a leitura do nosso ponto de Vant. Então visei meu ponto de Vant. O que eu vou fazer? Ó, vou usar a opção tudo para medir já ângulo de distância e já gravar. Beleza, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero gravar isso aqui. Eu vou dizer que sim. E já defini minha Vant. Ó. Agora o que eu faço para começar a irradiar pontos? Vou mudar o nome do meu ponto aqui, né, para diferenciar dos pontos da minha poligonal. Então vou pressionar aqui, ó, vou lá setinha para cima, vou chegar lá no ponto
né? Chegando aqui no nome do ponto, eu vou pressionar Intro e vou digitar um nome. Eu vou limpar aqui no F3 e vou digitar o nome do meu ponto. Ó. Vou começar vou mudar aqui para alfa. Começar o nome do meu ponto como P1, certo? E aqui na descrição, ó, vamos dar um Enter aqui para descer para a descrição. Aqui no Enter, ó, vamos lá no procurar, ó, só para a gente ver o código, que agora já dá para a gente mostrar como que é chamar pelo código. Vamos usar a descrição canto. Então vamos procurar ela aqui na lista. Ó. Vamos ver qual que é o número dela. Ó, a canto ó, é 007. Então a gente, ao invés de a gente selecionar ela por aqui, a gente vai digitar 007 lá para vocês verem como é. Então dou um ESC aqui e vou digitar. Vou intro F1 e vou digitar o canto aqui. Ó. Vou pressionar aqui limp e vou digitar 0, seta para o lado, 0 e 7. E pressiono Enter. Aí ele já preenche como canto. Então se você fizer uma listinha, colar aqui do lado da estação, você consegue agilizar melhor aí a parte de descrição, né? A parte de código. Beleza. Feito isso, vamos alterar a altura de alvo, né? Já mudou aqui para a altura de alvo. Como que a gente faz? Vamos introduzir. Intro. Vamos limpar. Qual altura de alvo eu vou usar aqui agora? No meu caso, como eu estou na sala, eu vou fazer leituras agora sem utilização do prisma. Vou fazer leitura sem prisma. Então eu vou colocar a altura de alvo 0. Vou digitar aqui 0. Beleza? E pressiono Enter. A altura está 0. O que falta agora para eu poder medir meu ponto? Olha aqui no cantinho. Esse símbolo aqui indica que a gente está configurado para ler no prisma, né? Que foi a primeira configuração que a gente fez. Certo? Aqui só para item de informação. A de baixo aqui é a bateria, né? Se tiver toda preta aqui está carregada. Conforme ele for reduzindo essa parte preta, está descarregando. E esse símbolo aqui embaixo é o símbolo da memória interna, indicando que a gente está gravando os dados na memória interna da estação. Então, se a gente está configurado para ler no prisma, e eu quero ler pontos sem o prisma, então o que a gente faz? Pressiona aqui estrela, entra aqui F3 tipo de alvo, e troca aqui F2 sem prisma. Feito isso, pressiona Enter. Dá um ESC para voltar para a tela de levantamento, olha o símbolo lá, já mudou para sem prisma. Mudou para sem prisma, agora eu vou visar o ponto que eu quero medir, esse P1. Quando eu visar ele, eu já venho aqui, ou eu uso o MED, que o MED me dá a opção de medir distância inclinada ou coordenadas, ou eu uso tudo, que daí já vai medir tanto ângulo e distância como coordenadas, certo? Então vou visar o ponto aqui e a gente já faz a leitura. Outra coisa que a gente pode utilizar também para facilitar as leituras sem prisma, vamos voltar aqui na estrelinha, é o ponto laser. Vamos pressionar aqui F2. Ó, laser ligado. Isso aqui facilita para a gente nas visadas sem prisma. Então agora vou mirar ali no meu ponto e a gente vai medir. Tá? Para voltar aqui a gente pressiona ESC, já voltou para a tela. Então vamos visar o ponto para a gente fazer a leitura. Visei o ponto, já pressiona aqui o tudo. Ó, fiz a leitura. Ele está perguntando assim porque eu deixei configurado para ele perguntar. Para qualquer problema eu poder clicar não e ele não gravar, tá? Né, que a gente falou no começo. E eu vou confirmar aqui que eu quero gravar, sim. E ele já muda automaticamente para P2. Então agora eu vou visar o ponto P2 e a gente vai medir o P2. Visei o ponto P2, mesmo esquema. Pressiona aqui tudo. Beleza. Sim. Agora eu vou medir o P3. Ó, visado o P3, agora eu vou medir. Ó. Só para vocês verem a diferença do MED para tudo, vamos entrar aqui no MED, aí ele já abre para a gente salvar ou o ângulo vertical horizontal, distância inclinada, que já vem o ângulo junto, né? Ângulo e distância. Coordenada somente, ou utilizar o excêntrico, que seria o offset, né? Que tem offset de ângulo, offset de distância, tem algumas opções de offset que a gente vai fazer um vídeo só dessas opções, tá? Então, você pode utilizar uma dessas opções para estar medindo, certo? Se você não quiser utilizar ela, você pode voltar aqui e medir no tudo mesmo, que daí já salva ângulo, distância e coordenadas. Pressiona aqui no tudo e já gravou. Pressiona aqui sim para confirmar. Salvou aqui, já terminamos os pontos que a gente queria levantar dessa estação. Vamos mudar para a próxima para dar prosseguimento na nossa poligonal.
Então basta eu pressionar aqui e desligar. Ó. Pressiono aqui, desligar, sim, e eu já posso estacionar no próximo ponto. Estacionado agora no ponto 2, né, nossa estação E2, a gente vai pressionar aqui o botão de ligar, pressiona e segura até emitir o bip. Aí a gente vai na tecla estrela, né, sempre vai ser assim. Liga a luz de fundo, F1. Liguei a luz de fundo, agora a gente vai configurar o tipo de alvo, ó, F3, tipo de alvo. Ó, tá configurado sem prisma, a gente está fazendo uma poligonal. Vamos lá, F1, prisma. Enter. Feito isso, agora a gente vai para a página 2. Ó. Vamos usar a bolha eletrônica, né? Página 2, seta para baixo. Vamos entrar aqui no F2 compensador. Compensador. Aí a gente vai e liga o laser aqui no F4, né? Ó, laser ligado, pressiona F4 novamente e Enter. Nivela o equipamento, lembrando de deixar abaixo de 10 segundos aqui, né? Para ficar bem nivelado, verificando sempre a bolha aqui se está centralizada, né? A bolinha aqui está centralizada no alvo. Se estiver centralizado, beleza. A gente pode continuar, né? Deixa o laser aí. A gente dá ESC para continuar. Ó, mais um ESC. Agora a gente vem em menu novamente. Coleta de dados, F1. Já estamos dentro do nosso trabalho. Pole 1, se não tiver, você vem aqui F2 List e procura ele na lista. Está dentro do nosso trabalho, pressiona Enter novamente. E vamos configurar o ponto que a gente está estacionado. F1 estação ocupada. Qual que é a diferença dessa estação, né, dessa estacionada para a primeira estacionada? A diferença é que agora a gente conhece o ponto que a gente está estacionado. A gente tem a coordenada desse ponto, né? Então, o que a gente faz? Ó? A gente vem aqui direto no EST. EST e a gente vem aqui em List, F2, List. E vamos procurar o ponto que a gente está estacionado, certo? A gente está estacionado no E2, né? Nossa poligonal. A gente estava no E1, fez Vant no E2. Agora a gente está no E2, certo? Então, seleciono E2, pressiono Enter. Ele mostra as coordenadas de E2. Eu confirmo, sim. Já apareceu lá E2. Verifico aqui com seta para baixo a descrição estação. Se tiver diferente, eu venho aqui no PROC, busco na lista, pressiono Enter. E próximo passo, seta para baixo, configura a altura do instrumento. Então vou medir a altura do instrumento, a gente vai inserir aqui. Então a gente digita, a gente pressiona intro, né? Vou pressionar aqui F3 limpa e vou digitar 1.643. Essa é a altura do meu instrumento. Pressiono aqui F4 Enter. Beleza, então já defini aqui meu ponto que eu estou estacionado, né? O E2, descrição correta, a altura do instrumento está correta. Como a gente já tinha ele na lista, a gente não precisa mais inserir coordenadas, né? Bastou a gente buscar ele da lista, certo? Então a gente já grava ele como estação, pressiona aqui F3 grave. Ele vai mostrar a coordenada novamente, a gente vai pressionar sim. E ele vai perguntar se a gente quer gravar. Vou falar aqui sim. E sempre vai perguntar se a gente quer reescrever. Então sempre F4 não. Beleza. Agora eu faço minha orientação de Ré. Vem aqui F2 Ré. O ponto de Ré eu conheço também? Conheço o ponto de Ré também. O que eu faço? Bom, vou lá na opção F4 Ré então. Eu já conheço o ponto, já tenho ele na lista, né? Ré. Vou vir aqui em List F2 e vou buscar ele aqui. Não é o E1 que a gente estava estacionado? Para a gente seguir nossa poligonal, a Ré tem que ser no ponto anterior. Então, Ré no ponto E1. Selecionado o E1, pressiono Enter. Ele mostra as coordenadas de E1, vou pressionar sim. Aí, o que eu posso fazer? Ó? Ele vai mostrar para mim o azimuth entre um ponto e outro. E ele pergunta se eu quero visar. Só que antes, ó, eu posso utilizar o F2 aqui para conferir essa orientação de Ré. Ó, vou entrar aqui em diferença de distância horizontal. Certo? E posso pressionar Dist aqui, que ele vai fazer a leitura para comparar a leitura de E1 para E2 e agora de E2 para E1. Então deu uma diferença aí de 2 milímetros entre uma leitura e outra. Beleza? Então tá uma Ré bem confiável aí para a gente poder trabalhar. Então pressiono OK. Então depois de definir o nosso ponto de Ré, a gente pode pressionar o F2 zero para poder zerar o azimuth nessa direção. E já dá continuidade ao levantamento com o azimuth zerado.
Beleza, já está configurado nosso C1. Se eu pressiono seta para baixo aqui, tem a descrição ré. Se tiver errado a descrição, entra aqui no procurar. Seleciona aqui a descrição ré ou digita o código dela, né? E depois, seta para baixo, vou definir a altura de alvo. Para definir a altura de alvo, pressiono intro. Ó, introduzir aqui, ó, vou limpar e vou dizer qual que é a minha altura de alvo. Minha altura de alvo é 1.567. Essa é a altura do meu alvo de ré. Tá? Então vou pressionar aqui Enter. Beleza, agora é só medir. Pressionar F3 mede. Aí ele vai perguntar o que eu vou medir. Sempre DI, né, para poder ter os dados no arquivo bruto para calcular a poligonal. Mediu o DI. Beleza, ele vai perguntar se eu quero confirmar essa leitura. Sim, F3. Reescrever? Sempre não, tá? F4. Beleza, agora eu vou visar meu ponto de Vant, né, para a gente dar prosseguimento à nossa poligonal. Bom, dando continuidade aqui, agora a gente vai fazer nossa visada da Vant e levantamento de ponto irradiado. Então vou aqui no F3 Vant. Então agora eu vou colocar o nome do meu ponto de Vant. Eu vou aqui no intro, né? Intro. Vamos limpar aqui o que está aqui, né? Lembrando que a gente parou nossos pontos irradiados no P4, então é bom a gente gravar isso aí, já anota, né? Risca com a caneta aí para marcar. Escreve na mão, eu P4, para a gente voltar já lendo o P4. Então a gente vai colocar aqui o nome da nossa Vant agora. Como eu estou fazendo uma poligonal de 3 pontos, o nome da minha Vant agora já é E0, para eu poder fechar a poligonal. Ó, E0. No caso de vocês, se fosse uma poligonal maior, seria E3, depois E4, por aí vai, né? No meu caso aqui, eu já estou visando a minha última estação, né? Para eu poder fechar a minha poligonal. Então, E0, vou pressionar Enter para confirmar o nome. Vou colocar a descrição, então vou procurar aqui na lista descrição. Descrição desse ponto aqui vai ser Vant. Selecionada a descrição, Enter. Já preencheu. E agora, seta para baixo. Introduzir. Vou digitar aqui a altura do meu alvo. Então estou com o alvo ali com a altura de 165. Coloquei a altura, Enter. Agora é só medir essa Vant. Vou pressionar aqui o tudo. Para poder medir ângulo de distância e coordenadas. Mediu, ele pergunta se eu quero confirmar, pressiona aqui sim. Reescrever, sempre não. Beleza, Vant feita. Agora já posso voltar e irradiar pontos. O que eu tenho que fazer? Seta para cima. Lembra lá o ponto que a gente terminou? P4, né? Então, vem aqui em intro. Vou limpar o que está aqui. Vou digitar P4, que foi o ponto que a gente parou. Ó, P4. Vou pressionar Enter para confirmar. Vou trocar a descrição. Então vou aqui no Proc. Vou procurar aqui a descrição que eu quero. Vou continuar com a descrição canto. Enter. A altura do alvo aqui, no meu caso, seta para baixo para a gente mudar, né? Intro. Eu vou continuar levantando sem prisma agora. Então vou limpar o que está aqui. Vou deixar 0, que eu vou usar sem prisma. E agora eu tenho que trocar o alvo. O alvo está como prisma aqui. Certo? A gente vai trocar ali para sem prisma. Para fazer essa troca, a gente vem aqui na estrela, F3, troca aqui a opção F2 sem prisma. Certo? Trocou aqui, pressiona Enter para confirmar. Enter. Pressiona ESC para voltar para a tela, já mudou aqui para sem prisma. A gente pode visar o ponto que a gente quer medir e fazer a leitura já sem prisma. Então eu vou visar o ponto aqui para a gente poder fazer a leitura. Visando aqui o P4, então só pressiono tudo. Fez a leitura, F3 sim. Vamos fazer a leitura do 5. Vamos virar aqui. Ó, ponto 5. Tudo. Beleza, fiz a leitura do 5, confirmo. Terminei de irradiar pontos dessa estação, vou mudar para a próxima. Beleza, próxima estacionada aí para a gente continuar a nossa poligonal. Então já posso desligar o equipamento. Pressiono aqui. Desligar, sim, e vamos para o próximo ponto da nossa poligonal. Então estacionei no meu último ponto da poligonal aqui, que é o meu ponto E0, né, para a gente poder fechar a poligonal. Então mesmo esquema, pressiono o botão e segura para poder ligar. Aí a gente vem aqui na estrela,
luz de fundo, ó, F1. Vem aqui na opção 3, tipo de alvo, F3. Troco lá para prisma, que eu estou utilizando o prisma, né, para fazer as leituras dos pontos de poligonal, né? Então, vamos pressionar aqui F1 prisma. Enter para confirmar. Vou para a página 2, setinha para baixo. Entro aqui em compensador, F2. Aí eu vou nivelar o instrumento, né, para poder ligar o laser para a gente nivelar. Vou aqui em laser. Cheguei aqui em laser, eu deixo o nível no máximo, certo? Laser ligado, pressiono aqui F4, Enter. Nivelo o instrumento, tem que deixar aqui abaixo de 10 segundos, né, para ficar bem nivelado. Deixei bem nivelado, pressiono o ESC aqui para sair. Mais um ESC. Entra aqui em menu. F1 coleta de dados, né? Verifica aqui se eu estou dentro da obra que eu estava trabalhando, ó, mesmo nome. Pressiono aqui Enter. Vou entrar aqui em estação ocupada para configurar o ponto que eu estou estacionado. Aí o que acontece? Mesma coisa da estação 2, né? Eu já tenho esse ponto medido, já tenho esse ponto levantado. Então o que eu vou fazer? Vou entrar aqui em EST, estação. Vou entrar aqui em List. E vou buscar o ponto que eu estou estacionado. Como eu já estou fechando minha poligonal, ó, eu estacionei no E0, né? Que foi nossa primeira ré e será, né? Será não, né? É o nosso último ponto de estação. Então seleciono aqui o E0, pressiono o Enter, ele mostra as coordenadas de E0, eu vou clicar aqui sim, confirmando. Agora pressiono seta para baixo, vou mudar a descrição se necessário, no caso já está EST, se eu quiser mudar vem no PROC, né? Seleciono aqui a descrição EST, Enter. Ou eu digito o código dela, né? Vem aqui em intro, digito 001. Pressiono Enter, ele já aparece escrito aqui a descrição. Agora, configuro a altura da estação, a seta para baixo. Altura do instrumento, vamos entrar com a altura do instrumento. Então F1 intro. Apaga aqui no F3 e vamos digitar a altura do instrumento. O instrumento aqui está com a altura de 1.654. Essa é a altura do instrumento, certo? Feito isso, a gente pressiona Enter. Digitado a altura do instrumento, agora a gente vem aqui no F3 e grava. Gravar. Ele vai mostrar a coordenada novamente, a gente confirma sim. Vai perguntar se a gente quer gravar esse ponto como estação. A gente vai gravar sim. Se aparecer reescrever, sempre não, F4. Beleza, agora a gente vai fazer a orientação de ré. Então vem aqui no F2, ré. E a gente vai buscar a nossa estação de ré, né? Nosso ponto de orientação de ré. Então a gente estava estacionado em E2 e a gente fez avante aqui em E0 porque nossa poligonal tem 3 pontos, certo? Então a gente está estacionado em E0 agora, a nossa ré vai ser onde? Vai ser no anterior. O anterior é o E2. Para buscar esse E2, vamos aqui na opção ré, que é F4. Venho aqui em F2 List e vou procurar o E2 aqui, que é nosso ponto de ré. E2. E pressiono Enter. Mostrou a coordenada, a gente vem aqui F4 sim para confirmar. Ele mostra o azimuth entre os pontos, a gente pode conferir nossa ré. Vem aqui no F2, a diferença de DH, e mando um dist para minha ré. Então ele está mostrando aqui 1 milímetro, né, de diferença da distância medida de E2 para E0 para a distância que a gente mediu agora de E0 para E2. Beleza? Então vamos continuar aqui, ok. Beleza. Agora a gente pode deixar esse azimuth já configurado. Ou a gente pode zerar se a gente quiser. A gente pode pressionar 0 aqui e zerar. E zerar o azimuth na direção do ponto E2. Para manter azimuth sempre 0 aí no levantamento. Então vamos descer aqui na seta para a descrição. Verifica aqui a descrição ré. Beleza, descrição correta. E a gente desce mais uma para colocar a altura do alvo. Tá? Para colocar a altura do alvo, eu pressiono aqui F1 intro e a gente vai digitar essa altura. Então vamos digitar aqui. A altura é 1.637. Beleza, digitada a altura do alvo. Pressiono Enter. E agora a gente mede. Vou medir. Vou mandar um DI F2.
Beleza. Feito isso, a gente pressiona sim. Vai perguntar se a gente quer reescrever. A gente vai falar não. Beleza. Agora a gente entra aqui para Vant. Ó. Vamos aqui F3 Vant. Vamos visar nosso ponto de Vant. Fazer nossa Vant na nossa primeira estação, né? Para a gente poder fechar nossa poligonal. A nossa primeira estação foi E1, então a gente vai fazer a Vant no E1. Então já vamos introduzir aqui, ó, intro. Mudar aqui para alfa. Pressionar aqui o limp, F3 e vou digitar o nome. O nome da nossa Vant vai ser E1. Muda aqui para numérico. 1, certo? Enter aqui para confirmar, já desceu para descrição. Vem aqui no procurar, vai ser nossa Vant. Enter, certo? Agora a gente configura a altura do nosso alvo ali, então seta para baixo, intro, vamos digitar a altura daquele alvo, vou limpar aqui. A altura do nosso alvo lá é 1.567. Feito isso, enter. Agora é só a gente visar a nosso ponto E1 e pressionar o tudo aqui. Então vou visar ele. Agora é só a gente pressionar o tudo aqui, F4. Ó, feita a leitura, a gente pressiona aqui o sim. Reescrever, sempre aqui não. E beleza, finalizada a nossa poligonal, a gente poderia irradiar mais pontos. Para irradiar pontos, mesmo esquema, sobe com a seta aqui, a gente vai colocar o nome do ponto aqui, né? A gente parou no ponto P6, como eu disse, né? A gente vai anotando aí os pontos, o nome dos pontos irradiados que a gente parou. No caso nosso aqui a gente parou no P6, então a gente digita aqui P6. Vamos lá, vamos mudar para alfa aqui. Ó, P, vamos mudar aqui para numérico. Vamos digitar aqui 6. Certo? Enter, que é F4. Mudou para descrição, procurar. Descrição que a gente está usando aqui é a descrição canto. Enter. A altura aqui, né, que eu vou usar vai ser 0, tá? Então vou dar um intro aqui. Limpa 0, altura, enter. Por quê? Porque eu vou trocar para sem prisma. Então vem aqui na estrelinha. Vou vir aqui F3 tipo de alvo e vou pressionar F2 sem prisma. Feito isso, pressiono o enter aqui. Trocou para sem prisma, ESC. Ó, já muda o símbolo aqui. Aí eu já posso visar o ponto que eu quero medir sem prisma e já fazer as leituras. Então, para poligonal, já está fechada a poligonal. Agora seria só irradiar os pontos e finalizar o trabalho. Tá? Eu vou medir mais um ponto aqui, no caso P6. Vou medir o P6, vou mandar um tudo aqui. Ó. Medir P6, sim. Vamos dizer que nosso levantamento está finalizado agora com essa medida de P6. Então, vem aqui, ó, pressiono o vermelho, desligar. Sim, está finalizado o nosso levantamento.